Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esta videoaula e hoje o nosso assunto aborda o circuito subtrator implementado com um amplificador operacional. Nós temos aqui o desenho, o esquemático do nosso circuito subtrator que nós iremos abordar nesta videoaula e a saída do nosso circuito subtrator, na verdade a saída VO aqui do nosso circuito subtrator, ela é a diferença dos sinais de entrada como a gente espera. A gente deseja então subtrair dois sinais aplicados à entrada ou às entradas do amplificador aqui do circuito subtrator. Tá? Então a resposta desse circuito na verdade é a subtração de dois sinais de entrada, representados aqui por V2 e V1, e eu ainda tenho a opção nesse circuito aqui de ajustar um ganho, né, dado pela razão aqui entre os resistores R2 e R1. Então, além de subtrair, eu posso multiplicar por um determinado valor que pode ser maior ou menor do que 1. Vamos dar uma conferida aqui no circuito. Nós vemos que nós temos dois resistores denominados aqui como R2, ou seja, são dois resistores iguais que eu vou adotar aqui no resistor de realimentação e no resistor aqui da malha de tensão V2. Okay? Então são dois resistores iguais. E aqui nas entradas das fontes de sinal aqui eu vou utilizar também dois resistores iguais, dois resistores R1. Se a gente fizer essa configuração, adotando R2, R2, R1 e R1, a equação lá na saída, aqui na saída, na resposta do circuito subtrator, é exatamente essa equação que a gente está vendo aqui na telinha. Ok? Detalhe, se a gente colocar os quatro resistores iguais aqui, se eu fizer adotar um valor R2 igual ao valor de R1, esses dois valores aqui na fórmula se anulam, né? Se eles são iguais. E aí a tensão de saída vira simplesmente a subtração de V2 menos V1, ok? Então a gente vai abordar esse circuito, a gente vai detalhar ou deduzir essa equação, a gente vai fazer toda a análise matemática aqui para chegar nessa equação de resposta da tensão de saída do circuito subtrator. O circuito subtrator ele trabalha somente com duas tensões de entrada, né? Eu tenho que sempre subtrair dois sinais de entrada por vez. Detalhe, onde que a gente poderia utilizar uma aplicação desse circuito subtrator? Bem, uma aplicação para esse circuito subtrator seria aqui na tentativa de fazer a medição de temperatura, utilizando aqui um componente conhecido como PTC ou termistor. Esse componente ele vai numa ponte de Wheatstone, onde é necessário fazer a subtração de duas tensões geradas aqui no divisor de tensão da ponte, fazer o condicionamento do sinal, então eu subtraio as duas tensões, multiplico por um determinado valor para fazer com que chegue uma faixa de tensão, por exemplo, variável de 0 a 5 volts lá no Arduino, significando que 5 volts corresponde à máxima temperatura medida e 0 volts à mínima temperatura medida. Então vamos olhar em mais detalhes como que isso poderia ser feito, né? Então o componente de interesse aqui, por exemplo, seria um PTC, um termistor, que é um resistor que varia com a temperatura, mas essa resistência desse PTC varia com a temperatura segundo a curva aqui dada pelo fabricante. À medida que a temperatura aumenta, a resistência desse componente dada aqui pela curva ela aumenta. Então o ideal é trabalhar na faixa linear de variação aqui da resistência. Então, por exemplo, a gente poderia estar trabalhando de 100 volts até uns 150 volts, aqui a faixa mais ou menos linear, fora dessa faixa já não é linear, então eu não tenho uma relação linear da variação da resistência com a variação da temperatura, ok? Então variou a temperatura, varia a resistência. Então como que a gente aproveita esse efeito, né? Eu jogo nessa ponte aqui, eu tenho um divisor de tensão formado pela ponte, aplico uma tensão contínua aqui nesse divisor de tensão. Então entre R1 e R3 vai aparecer uma tensão que eu chamei de V2, que é uma tensão fixa, constante, que não varia, porque R1 e R3 não variam. Aqui já entre R2 e o PTC, eu tenho uma outra tensão formada pelo divisor de tensão entre esses dois componentes, que eu estou chamando de V1. Só que o detalhe é o seguinte, né? Se a resistência do PTC aumenta, a tensão V1 vai aumentar junto, ok? E a tensão V2 é constante. Portanto, passando por um subtrator, estou tirando a diferença de variação da tensão aqui, que corresponde à diferença de variação da temperatura no PTC. Aí eu condiciono esse sinal para que chegue lá 0 a 5 volts. Então a ideia basicamente é essa aqui, ó. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho, por exemplo, 100 graus Celsius, que corresponde a uma determinada resistência aqui do PTC, e em 150 graus Celsius vou ter uma outra resistência aqui no PTC. Então essa resistência vai variando conforme varia a temperatura
no PTC. O detalhe é o seguinte, então, aqui na ponte de Wheatstone, aqui, vamos imaginar aqui uma seguinte situação. Foi projetada essa ponte para que a tensão aqui de referência fixa aqui no ponto V2 seja igual a 0,5 volts, ok? Isso na temperatura inicial de medida do processo, né? Então vamos imaginar que a 100 graus Celsius, numa dada resistência, a tensão aqui V1 em cima do PTC é 0,5 volts. Tá? Então eu projetei a minha fonte, minha ponte aqui, para que a tensão na temperatura inicial também seja 0,5 volts. Quando a temperatura for variando e chegar no valor máximo que eu desejo medir, 150 graus Celsius, a tensão, vamos imaginar, né, que a tensão V1 aqui em cima do PTC foi para 1 volt, certo? E a tensão aqui em R3, ela não variou, ela continua fixa porque a relação R1 e R3 não muda, tá? Então se a gente jogar essas duas tensões aqui, ó, no nosso circuito subtrator, quando eu tiver com a temperatura mínima, V1 está em 0,5, V2 está em 0,5, a tensão, a diferença é 0. Quando a temperatura for máxima, 150 graus, V1, a tensão no PTC subiu para 1 volt, a tensão no resistor R3 aqui, V2 continua constante, a diferença entre as duas deu 0,5, ou seja, quando a temperatura variar de 100 graus Celsius a 150 graus Celsius, a diferença aqui do subtrator vai variar de 0 a 0,5 volts, né? Indicando essa variação. Então veja que essa variação de tensão é proporcional à variação de temperatura. Então se tenho 0,5 volts, significa que eu estou a 150 graus Celsius. E aí o detalhe é o seguinte, né? Para a gente aproveitar a faixa aqui de entrada analógica aqui do nosso microcontrolador aqui do Arduino, eu tenho que multiplicar então esse sinal aqui por 10, né? Por quê? Porque quando eu tiver 150 graus Celsius, vem do subtrator 0,5 volts vezes 10, eu tenho 5 volts. Então, para finalizar, quando a temperatura variar de 100 graus Celsius a 150 graus Celsius, a tensão que chega no Arduino vai variar de 0 a 5 volts. E aí na programação eu só vou falar, olha, 5 volts corresponde a 150 graus Celsius, 0 volts corresponde a 100 graus Celsius, ok? Então essa é uma aplicação bem simples, bem prática, funciona muito bem aqui do nosso circuito subtrator. Então agora a próxima etapa da nossa aula aqui é então encontrar, né, a fórmula que representa a tensão de saída do nosso subtrator, essa fórmula aqui, onde a tensão de saída é a diferença das tensões de entrada, sempre a diferença, detalhe, né, é a tensão que vem no pino positivo menos a tensão que está lá no pino negativo, ok? Então V2 menos V1 e um ganho aqui ajustável. Iremos iniciar a análise do circuito aplicando a lei de Kirchhoff das correntes aqui no ponto B ou na entrada no inversor aqui do amplificador operacional. Então aqui nesse ponto B nós iremos aplicar o somatório das correntes, né, que chegam é igual ao somatório das correntes que saem. Muito bem, então chego aqui no ponto B I3, chega a corrente I3 aqui, sai a corrente I0 e sai a corrente I4, ok? Então I3 que chega é igual a I4 mais I. Só que a gente sabe que a corrente I, a nossa corrente I aqui, ela é igual a 0, ok? Corrente I é 0 por quê? Porque não entra corrente no amplificador operacional. Nós vimos aqui que o amplificador operacional tem altíssima impedância de entrada. Então a alta impedância de entrada aqui não permite que entre corrente no amplificador operacional. Portanto, a corrente I é igual a 0, isso simplifica a equação, onde I3 passa a ser igual a I4, né? Traduzindo, a corrente que sai da fonte V2 é a corrente I3 que vem toda para o R2, o resistor R2 aqui, porque não entra corrente no amplificador operacional. Bom, a corrente I3, essa corrente I3 é a queda de tensão nesse resistor divididos pelo valor do resistor, certo? Qual é a queda de tensão nesse resistor R1 aqui? Queda de tensão nesse resistor R1 é a diferença de potencial entre os dois lados do resistor. Então a diferença de potencial é V2 menos VB, né? Como a corrente entra pelo lado esquerdo e sai pelo lado direito, então a primeira é V2 menos VB, que é a tensão que está nesse ponto aqui. Muito bem, então
V2 menos VB, se eu dividir por R1, me dá a corrente I3. Então, a corrente 3 é V2 menos VB sobre R1. A corrente I4 é a corrente no resistor aqui R2. Essa corrente no resistor R2 é a tensão nele, dividido pelo valor dele, né, dele resistor. Qual é a tensão em cima do resistor R2? É a tensão no ponto B, que se eu dividir pelo R2, vai me dar a corrente I4, ok? Estou aplicando a lei de Kirchhoff das tensões. Muito bem, isolando aqui, né, a tensão V2, ela é igual à tensão do ponto B, que multiplica R1 sobre R2 mais 1. Isolando VB nessa equação, a gente chega... vamos já aqui para o final, né, trabalhando as equações, a gente chega então à conclusão de que a tensão aqui, VB, ela é igual ao produto de R2 por V2 divididos por R1 mais R2. Na verdade, isso aqui é simplesmente a aplicação da fórmula do divisor de tensão, né? Pego a tensão V2, multiplico pelo resistor onde eu quero a tensão, então V2 vezes R2, e divido pela soma das resistências. Então vai ser V2 vezes R2 sobre R1 mais R2. Então essa aqui é a fórmula do divisor de tensão. Só posso aplicar a fórmula do divisor de tensão, por quê? Porque não entra corrente no amplificador operacional, não tem esse ramo aqui drenando corrente. Então toda a corrente da fonte vem direto, né, para o resistor R2, passando pelo resistor R1. Muito bem, então a gente acabou de descobrir que a tensão no ponto B é dada por essa equação aqui. Essa é a tensão lá no ponto B. Agora eu vou aplicar a lei de Kirchhoff das correntes lá no ponto A do circuito. Lei de Kirchhoff das correntes aqui em A, nesse ponto A. O que a lei de Kirchhoff fala? Que a corrente que chega no ponto A é igual à soma das correntes que saem do ponto A. Certo? Então aqui está chegando I1, está saindo I e I2. Se a gente aplicar então a lei de Kirchhoff, eu tenho que a corrente que chega, I1, é igual à soma das correntes que saem. Como não entra corrente aqui em cima, ó, como essa corrente aqui não entra no amplificador operacional, a gente pode simplificar a equação. Vamos voltar aqui, dizendo que I é igual a zero. Então, na verdade, I1 é igual a I2 mais I é igual a zero, portanto, isso me diz que a corrente I1 é igual à corrente I2. Vamos voltar aqui no circuito. Essa corrente I1, ela vem toda para o resistor R2 aqui, tá? Porque não entra corrente no amplificador operacional. Então, uma vez que a gente encontre a corrente no resistor 1, sempre será a mesma corrente no resistor 2. Tranquilo? Então, a gente chegou à conclusão de que I1 é igual a I2. Se a gente aplicar a lei de Ohm, I é V sobre R, que V é esse, é o V, a tensão no resistor 1, divididos pelo resistor 1, me dá a corrente I1. A tensão no resistor 2, divididos pelo resistor 2, me dá a corrente I2. Mas quem é a tensão no resistor 1? Tensão no resistor 1 é a diferença de potencial nesse resistor. Vamos lá em cima. Quem é a tensão nesse resistor 1? É a diferença de tensão entre esses dois pontos aqui. Então vai ser V1 menos VA. Ok? Porque a corrente entra da esquerda para a direita. Se a corrente estivesse no sentido contrário, seria VA menos V1. Então a corrente no resistor 1 é V1 menos VA sobre R1. A corrente no resistor 2, ela vai ser, essa corrente no resistor 2, como a corrente entra da esquerda para a direita, é VA menos VO divididos por R2. Isso vai me dar a corrente no resistor 2, né? Então, só confirmando aqui, VA menos VO sobre R2. Então, veja, até agora a gente achou a corrente I1 e a corrente I2, né? I1 é igual a I2, mas aí tem outro detalhe. Veja só, nós temos que ter uma equipotencialização entre os dois pinos
do amplificador operacional. Ó. Como não entra corrente no amplificador operacional, as correntes são zero, isso força com que as tensões aqui no ponto A e no ponto B sejam iguais. Isso tem que acontecer. Por quê? Porque não entra corrente no amplificador operacional. Então a tensão do ponto A obrigatoriamente tem que ser igual à tensão no ponto B. Então vou substituir aqui nessa expressão onde a gente tem a igualdade das correntes I1 e I2, vou substituir o VA por VB, ok? Então está aqui, a gente tem uma nova equação agora em função de VB, tá? Mas retrabalhando essa equação aqui, a gente chega à conclusão de que a tensão, isolando aqui a tensão VO, a gente chega à conclusão que a tensão VO é dada por essa equação aqui, que ainda pode ser retrabalhada para chegar nesse resultado. Muito bem, então agora a gente tem uma tensão de saída VO que depende da tensão lá no ponto B e do valor dos resistores e também depende do sinal de entrada V1, ok? Agora, nós temos a tensão no ponto B? Temos sim, tensão no ponto B nós já extraímos lá em cima, a tensão no ponto B era o divisor de tensão no ponto B. E aí nós vamos substituir esse valor aqui nessa equação. Sei que dá um pouquinho de trabalho, né? Mas infelizmente é assim mesmo que funciona. Vou ter que ter um pouco de paciência, fazer depois repetir isso aqui, se for do seu interesse, repetir com calma, né? Para ver o passo a passo da brincadeira. Então veja só, estou substituindo esse VB aqui nessa equação. E aí a gente vai chegar num outro resultado, né? E com um pouquinho de esforço, um pouquinho de trabalho, a gente consegue demonstrar que a tensão lá na saída chega a essa expressão aqui, onde né, a tensão de saída ela é igual à tensão de entrada na fonte 2 menos a tensão de entrada na fonte 1, multiplicada por um ganho aqui entre os resistores R2 e R1. Se R2 é igual a R1, a tensão de saída é simplesmente a diferença das duas tensões de entrada. Então veja, não é para entrar em pânico, não é para se desesperar, né? É simplesmente um processo matemático aqui. Fazendo com calma você vai ver que é bem tranquilo, né? Os únicos detalhes que você tem que observar são esses conceitos aqui de equipotencialidade. Lembrar que sempre a diferença de tensão entre os pinos do amplificador operacional tem que ser nula, forçando então que a tensão entre os dois pontos seja iguais, né? Se aqui eu tenho 0 num pino, no outro eu tenho que ter 0. Se eu tenho 5 volts no pino positivo, eu tenho que ter 5 volts no pino negativo. Então a diferença de tensão entre os dois pontos sempre tem que ser a mesma. Tranquilo? Então basicamente era essa a proposta da análise do circuito, para que a gente chegasse aqui na expressão, né, provando, demonstrando que esse aqui funciona realmente com circuito subtrator. Então, lembrar que para simplesmente subtrair os dois valores, eu uso resistores com valores iguais aqui. Outro detalhe importante é que a impedância de entrada aqui para a fonte 1 é o valor do resistor R1. E a impedância de entrada aqui para a fonte 2 é o conjunto aqui de R1 mais R2. Se você usar valores baixos aqui, desses resistores, o que vai acontecer é que você vai acabar drenando corrente da fonte sinal e aí você pode ter problemas, pode ter quedas de tensão. Então o ideal é usar aqui resistores de entrada aqui de alto valor, ok? Depois a gente vai ver que dá para corrigir isso aqui de uma outra forma. Então agora, né, o que nos resta é fazer uma aplicação prática para que a gente possa comprovar aí os resultados aqui dessa nossa análise. Muito bem, nós veremos então agora no detalhe da montagem, como será realizada a montagem do nosso circuito subtrator. Para isso a gente vai utilizar aqui o LM358N, o amplificador operacional. Esse amplificador operacional ele
na verdade esse CI, né, LM358, ele tem dois amplificadores operacionais dentro. Ele pode ser alimentado com mais VCC, menos VCC ou mais VCC e GND, ok? No nosso caso, como a gente vai estar subtraindo dois tipos de tensões, o resultado pode ser tanto positivo quanto negativo, então a gente vai alimentar o nosso circuito aqui com mais VCC e menos VCC. Para isso a gente vai precisar então da nossa fonte simétrica, né? Vamos relembrar aqui a nossa fonte simétrica. A gente pode construir utilizando, por exemplo, duas baterias. Basta interligar as baterias em série, onde o ponto central mais menos se torna o GND, né? Do lado direito positivo é o mais VCC, do lado esquerdo negativo é o menos VCC. Então aqui um exemplo de uma fonte mais 9 menos 9 volts em série, ok? A mesma situação pode ser feita quando você já tem uma fonte simétrica, né? Ou duas outras fontes separadas, você interliga em série o mais e o menos das duas fontes, puxa o terminal central como GND. O lado direito, o polo positivo é o mais VCC, o lado esquerdo, o polo negativo é o menos VCC. Tome cuidado que esse pino central aqui das fontes é o terra, mas é o terra. Às vezes aparece uma simbologia de terra. Esse terra aqui não é o polo negativo da fonte. Esse terra aqui é o terra de aterramento da carcaça, né? Esse pino aqui em verde que vocês estão vendo está conectado na carcaça aqui para que você faça o aterramento para proteção aí da fonte, ok? Então a ideia é essa, e o circuito que nós iremos montar nesse caso está sendo exibido aqui nessa figura, mais ou menos isso aqui. Nós temos então a fonte simétrica aqui sendo montada. Essa fonte simétrica, veja que eu estou interligando em série mais de uma fonte com menos da outra. Então aqui nesse polo positivo eu estou tirando mais 12 volts. Nesse polo negativo eu estou tirando o menos VCC, o que no nosso caso será menos 12 volts, né? E na junção entre um polo positivo e um polo negativo vai ser o meu terra, o meu GND, ok? Então aí eu tenho a fonte simétrica. Então a ideia do circuito é bem básica, bem tranquila. Nós vamos montar aqui o subtrator, ó. Veja, eu pego a saída do amplificador aqui no pino 1, faço uma realimentação com esse resistor R2 lá no pino 2, que é o pino negativo, e jogo o resistor R1 aqui na entrada, onde eu vou receber um sinal de tensão que eu vou ajustar aqui no pino central de um potenciômetro, certo? Mesma coisa aqui no pino positivo, eu saio do pino positivo, vou para o resistor R2, que vai para o GND da nossa fonte, ponto comum ali, e o resistor 1, R1, que forma o divisor de tensão com R2 aqui, vai receber a tensão na entrada V2, que vem de um outro potenciômetro também, né? O detalhe é o seguinte: os potenciômetros, para que eles gerem tensão tanto positiva quanto negativa, eu vou alimentar com mais 12 de um lado e menos 12 do outro, dos dois potenciômetros. E o pino do meio é onde eu vou estar retirando essa tensão ajustada aqui no potenciômetro. Tranquilo? Bem fácil de se montar isso aqui. Então simplesmente eu vou gerar duas tensões, V1, V2 e V1, e espero, né, como todos os resistores que a gente vai estar usando aqui são iguais, nessa montagem em particular estou usando todos os resistores de 10K, o que vai acontecer é que a diferença de V2 menos V1 vai aparecer na saída do nosso circuito, que é aqui no pino 1. Então para isso a gente vai estar utilizando um multímetro, né, para medir a tensão na saída, que é a diferença das duas tensões V2 e V1 lá na entrada, certo? Então a ideia é bem simples, bem básica, você pode reproduzir isso aqui a qualquer momento. Então vamos agora para a etapa prática. Muito bem, essa é uma visão geral do nosso circuito prático montado. Aqui nós temos a tensão V2, aqui nós temos a tensão V1, e aqui nós temos a diferença das duas tensões, 5 menos 2, aproximadamente 3 aqui, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui, o circuito está montado, já vamos dar um zoom nele. Aqui nós temos a nossa fonte simétrica, desse lado mais 12, desse lado aqui formando o menos 12 volts, são duas fontes ligadas em série. Aqui estão os dois potenciômetros fornecendo aqui então as tensões V1, esse lado direito, potenciômetro do lado esquerdo, fornecendo a tensão V2 aqui na entrada dos resistores, todos os resistores iguais a 10K.
Eu vou dar um zoom agora para a gente ver aqui então o detalhe aqui do nosso circuito montado. Então aqui está o detalhe do circuito montado, aqui está o LM358, aqui está o resistor de realimentação com o seu resistor de entrada, onde nós temos a tensão negativa entrando aqui, tensão V1. Já aqui no pino 3, veja, pino 3 eu tenho o resistor de 10K recebendo tensão aqui do potenciômetro, seria a tensão V2, formando um divisor de tensão com outro resistor, né? Então esse é o circuitinho em maiores detalhes aqui montado. Só para a gente então confirmar funcionamento, né? Como nós vimos aqui nesse momento eu tenho V2 com 5 volts, V1 com 2 volts aproximadamente, a diferença lá quase os 3 volts. Tenho que lembrar que esses resistores aqui, eu não medi exatamente o valor, né? Mas se eles tiverem alguma diferença um do outro, já vai influenciar no resultado aqui. Então vamos mudar um pouquinho aqui a tensão V1. Se eu mudar a tensão V1 para 3, a tensão de saída, a diferença já está mudando ali no terceiro multímetro. Então vejo que quando eu tiver 3 volts, 5 menos 3.1 está lá 1.9 volts, ok? Então demonstrando assim que o nosso circuito subtrator funciona muito bem. Vamos jogar aqui uma tensão negativa, mais ou menos 2 volts. Então 5 menos 2, 7 volts. Então essa é a ideia do subtrator, né? Subtrair duas tensões. Esse circuito funciona tanto para alternada quanto para tensão contínua. Então a ideia básica era essa, mostrar uma visão geral aí do funcionamento desse circuito subtrator. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Muito obrigado.